Senhor, Deus abençoe a sua vida. Eu estou no programa Palavra à Mesa, pastor Luciano Paiva, trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida e para o seu coração. Quero fazer uma saudação aos queridos das igrejas irmãs, pastor Fábio lá de Aratu, pastor Ato de Campina Grande, pastor Cacá do Bairro das Indústrias, pastor Nildo lá de Tramataia, em Marcação, na Baía da Traição. Convida aí pessoas, chama pessoas para estarem conosco, recebendo uma palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria de usar o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 4 e 5 hoje, que fala que cada um examine os seus próprios atos, o seu próprio coração. E aí a pergunta em muitos lares, quando surgem crises, a pergunta costuma ser: quem está errado? Na visão bíblica, a pergunta mais transformadora é: o que Deus quer mudar primeiro em mim? Quando nós olhamos para as Escrituras, antes de Deus restaurar estruturas, Ele confronta as pessoas, Ele nos confronta. Antes de curar relações, Ele trata o indivíduo. Uma família saudável não nasce primeiro de um cônjuge ideal, de filhos ideais, não é de uma condição financeira perfeita, de circunstâncias favoráveis, de forma nenhuma. Uma família saudável começa quando cada membro se coloca diante de Deus e assume sua própria responsabilidade espiritual. Calvino nos diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós precisamos olhar para os nossos corações e ver se de fato que ídolos têm tomado o lugar de Deus na nossa vida e na nossa família. Ou seja, o maior problema da família muitas vezes não está fora de nós, mas está dentro de nós. E toda transformação, ela começa exatamente nesta condição. Ela começa com algo pessoal, algo interior, dentro de nós. Por isso que Jesus disse: tire primeiro a trava do teu olho antes de apontar o dedo para o seu irmão. Jesus ensina que o problema mais urgente não é o erro do outro, mas é aquilo que precisa ser tratado em nós. Muitas vezes nós dizemos assim: eu queria que meu marido mudasse, que a minha esposa me entendesse, que os meus filhos me obedecessem. Mas a pergunta bíblica para você essa noite é: sou paciente? Sou humilde? Sou perdoador? Sou piedoso dentro da minha casa? Porque a reforma no lar, meu irmão, começa a acontecer quando paramos de administrar o pecado do outro e começamos a tratar os nossos. O maior avivamento que pode acontecer numa casa é quando alguém decide começar por si mesmo a olhar para si. Famílias adoecem quando o ego governa o coração. Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: de onde procedem as guerras? Ele responde essa pergunta: senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Então precisamos olhar para nós, meus irmãos. John Piper costuma enfatizar que o maior inimigo do amor bíblico é o egoísmo, é olhar para si próprio. Casamentos raramente se desgastam por grandes tragédias. Na maioria das vezes, eles começam a se desgastar por pequenas manifestações diárias de orgulho, incapacidade de pedir perdão, sempre achar que tem razão, palavras duras, frieza emocional, indiferença espiritual. O pecado não destrói apenas a relação com Deus. O pecado influenciou toda a nossa vida. Ele corrompeu também as nossas relações humanas. Por isso que uma família saudável não é construída por pessoas perfeitas, mas por pecadores arrependidos que buscam ao Senhor. O Evangelho transforma o coração, mas ele transforma o coração antes de transformar a casa. 2 Coríntios 5,17, quando o apóstolo Paulo ele vai nos falar sobre a nova vida em Cristo, ele não usa técnicas de convivência, mas ele fala que a santificação não é um comportamento superficial, mas é fruto da graça operando no interior. Precisamos entender, meus irmãos, que uma casa começa a mudar quando alguém decide ouvir mais, orar mais, reagir menos impulsivamente, servir mais em vez de exigir. Então isso é muito importante para todos nós. O pastor Augusto Nicodemos ensina que o Evangelho muda a forma como tratamos as pessoas mais próximas. A verdadeira espiritualidade não está lá fora, não está apenas na igreja, mas está como nós nos portamos nos nossos lares. O casamento saudável nasce quando cada um assume seu papel diante de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz
que em Efésios capítulo 5, 33, que os maridos devem amar a esposa como a si mesmo e as mulheres devem respeitar o seu marido. A Bíblia não está dizendo mude o outro, controle o outro, de forma nenhuma. Faça o seu papel, marido ame, esposa respeite. E cada um vai responder diante de Deus pela sua obediência. A pergunta não é apenas meu cônjuge está cumprindo o papel dele, mas a pergunta é, estou cumprindo o meu papel diante de Deus? E aqui, quando nós reconhecemos, nascem famílias maduras. E seus filhos aprendem. Pense nisso. Eles aprendem mais o que vem do que o que ouvem. Filhos percebem rapidamente como o pai fala com a mãe, como a mãe responde ao pai, se há perdão, se há oração, se há coerência. A fé bíblica sempre foi ensinada no caminho, na rotina, dentro de casa. Provérbios 22:6 diz, ensina o teu filho no caminho. O primeiro sermão que seus filhos vão escutar todos os dias é o seu sermão, é você falando. E eu quero encerrar essa palavra trazendo algumas reflexões. O que tem enfraquecido a saúde da minha família? Que atitudes precisam ser mudadas? Que atitudes de arrependimento? Em que áreas tenho exigido mudança do outro sem buscar mudança em mim? Que transformação Deus deseja começar em mim hoje? Lembre-se, uma família saudável não nasce quando o outro muda primeiro, mas quando o orgulho dá lugar ao arrependimento, a dureza dá lugar à graça, a cobrança dá lugar ao serviço, a autoproteção dá lugar ao amor. Se Deus conquistar seu coração, meu irmão, sua casa jamais permanecerá a mesma. Que Deus abençoe você. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu o abençoo em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe.